partir de agora, a aula vai visar e te ensinar quais são as técnicas que você precisa empregar diariamente para ter esses resultados. Ou seja, para ter uma evolução que seja significativa a ponto de você ser aprovado na sua instituição dos seus sonhos ou revalidar o seu diploma. E quando a gente fala sobre evolução, eu preciso te apresentar essa fórmula, que é basicamente evolução é igual a um produto entre dois fatores, consistência e produtividade. Quanto mais horas de estudo você tem, mais evolução você tem. Quanto mais produtivo é o seu estudo, ou seja, quanto mais rendimento você tem, mais evolução você tem. E eu concordo com vocês que sentar a bunda na cadeira e estudar é um pré-requisito, né? Seria esquisito se você conseguisse evoluir com uma metodologia onde você não, pelo menos, faz, né? Se você não emprega. Nada funciona desse jeito. O que é importante você lembrar é que consistência, diferente do que algumas pessoas pensam, não é igual a disciplina. Tem algumas pessoas que são naturalmente disciplinadas. Eu até entendo que tem algumas personalidades que é mais fácil do cara ter persistência, sacou? Ele tem uma força motriz interna que permite com que ele se motive, se automotive, sem necessariamente ter pessoas botando uma pilha para ele seguir o planejamento. Só que vamos pensar. Imagina que essa pessoa super disciplinada tem um contexto familiar em crise. Tipo, sei lá, os pais dele perderam emprego. Claro que você vai ter uma crise financeira. A crise financeira gera estresse. Se tem estresse, você acha que esse cara vai ter mais facilidade de cumprir a consistência dele? Ou você acha que ele vai ter mais dificuldade? Vamos supor que por causa dessa crise financeira eles tiveram que se mudar. E agora eles estão morando numa casa onde ele precisa dividir o quarto com os irmãos, que são adolescentes. E você sabe que hoje em dia adolescente, meu Deus, use isso aqui para gravar e ouvir TikTok o dia inteiro. Você não concorda comigo que ele vai ter mais dificuldade de manter a consistência? Imagina que essa pessoa tem um relacionamento tóxico e deixa ela com baixa autoestima. Você não concorda comigo que esse cara vai ter pouca consistência? O que eu estou querendo te mostrar, cara, é que uma pessoa disciplinada pode, por fatores externos negativos, ter pouca consistência. E se isso é verdade, uma pessoa indisciplinada pode, por fatores externos positivos, ter consistência. E aí eu te pergunto, você tem consistência ou não tem? Se você não tem, é por causa dos fatores externos ou por causa da sua indisciplina? Mesma coisa acontece com o personal trainer, cara. O personal devia ser para aumentar a qualidade do seu treino, mas na verdade o pessoal usa para conseguir ir no treino, né? Para conseguir aumentar a consistência. Sabe por quê? Porque quando você chega sozinho na academia, você olha para o lado e fala, cara, o que eu malho hoje? Malho perna, abdômen, costas, peito, quer dizer, perna eu nunca penso. Isso, eu ia fazer. Eu botar o braço. Tem uma objeção com o Barreto, ele tem o triplo tamanho da cintura para cima. Não malha a perna, seria de bom Oi, tom. edição, corta aqui, por favor, a partir daqui. Isso, tá lá. Segue a live. Então, cara, o personal trainer serve para isso, para organizar o teu treino, sacou? Ele fala, ó, hoje tu vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí tu fala, pô, beleza, não preciso mais pensar, não gasto tempo com isso. Vou gastar tempo com a única coisa que eu posso fazer por mim mesmo, que é malhar. Mas além disso, quando você senta no aparelho, ele fala, aqui tu vai fazer 8 repetições, aqui tu vai fazer 10, aqui tu vai fazer 15. Ou seja, ele tem uma meta pré-definida. É importante que você tenha esse número na sua cabeça para que você sinta aquela sensação de dever cumprido. Eu não sei se você sente isso, mas quando eu saio da academia, eu sinto como se tivesse sido um dever cumprido. Porque eu fui lá, gastei X horas, fiz não sei quantas repetições e não sei quantas séries. Isso faz com que eu me sinta bem, me dando uma motivação para que no dia seguinte eu consiga fazer a mesma coisa. E eu sei que essa história toda é sobre musculação e na academia, mas a verdade é que a gente tem evidência científica em concursos públicos mostrando a importância do uso de metas para aumentar a consistência e a chance de aprovação. Vamos mostrar para eles? Simbora, time, solta o slide aí. Aqui a gente tem uma curva que mostra uma estratégia, uma ferramenta de preparação de forma comparada ali de quem usa metas muito claras, muito objetivas na sua preparação e de quem não usa. Não era exatamente da realidade de residência médica ou de revalidação, era mais concurso na parte do direito, para ser delegado, enfim, mas isso se replica em diversas áreas do conhecimento, diversas áreas, inclusive internacionalmente, que a gente acaba explorando. Vamos mostrar os estudos aqui ao longo dessa aula. Sem mais delongas, o que esse gráfico mostra aqui pra gente? Quantos Y meses determinado aluno precisava estudar X horas por dia para ser aprovado? Basicamente isso. Vou estudar tantas horas, quanto tempo eu vou demorar para passar? Beleza, se a gente pegar aqui, temos duas curvas. Na curva em vermelho, nós temos a galera que não utilizou métricas objetivas. Ah, você vai estudar quantas horas? Eu não sei, eu vou ver, vou estudar um pouquinho. E você vai fazer quantas questões? Você vai ler quantas páginas, quantos capítulos? Ele não sabia. E na curva azul, a galera que tinha certinho
o que ia fazer em cada dia, em cada momento. Tinha os checkpoints de forma muito objetiva. E vamos lá, Barretão, solta aí para mim, por favor. Quando a gente pega ali uma métrica de 13 horas de estudo por semana, para ficar mais redondinho, compara as duas curvas. Quem tinha uma preparação sem metas muito claras, estudava de qualquer forma, aquele velho ditado, para quem não sabe onde vai, qualquer lugar tá bom, você tá indo bem? Aham, eu acho que eu tô indo bem, então tô estudando. Cara, você vai até evoluir, só que talvez você demore o dobro do tempo. A galera demorou ali 40 meses, em média, para ser aprovado. Ao passo que, quem estudou com métricas muito objetivas, tinha metas claras, eu vou fazer isso, 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 isso. Suou a camisa também, mesma quantidade de horas, só que teve uma aprovação na metade do tempo, em média ali, cerca de 20 meses. E aí muita gente pode se perguntar, tá, beleza, você tem um gráfico aí, verdade, mas eu, muito brabo que sou, nunca precisei disso para ser aprovado lá na faculdade. Eu estudava e dava certo. E eu geralmente assim, eu quase nunca ficava de recuperação. Tem todo mundo, quase todo mundo dá pelo menos uma derrapadinha ao longo da faculdade. Sim, eu dava em pediatria. Pediatria, para mim foi histologia. Eu até gostava dela, mas ela não gostava de mim. Mas qual que é a realidade, pessoal? Quando a gente está falando da faculdade, o jogo é outro, o jogo é diferente. Lá na faculdade, o volume de conteúdo, mesmo que parecesse um terror, eram 5, 10 capítulos para uma prova. Beleza, isso você consegue revisar ali em 2 semanas. Dá para você revisar, dar aquele viradão no dia anterior da prova e dá razoavelmente certo. Porque ali o nível de cobrança era menor. Você podia ir pior, você podia tirar 6, 7 que você passava. No pior dos mundos, você ficava de recuperação, a prova final não era nada de outro mundo. Só que quando a gente está falando de prova de residência ou de revalidação, o nível do campeonato é outro. É como se a faculdade fosse a Série B do Campeonato Brasileiro e a gente agora está falando da Champions League, de uma Copa do Mundo. Então o nível de cobrança, o seu nível de treinamento precisa ser muito maior, até porque o volume de conteúdo é absurdamente maior. Você não pode contar tanto com a sorte, o preço é muito alto se você não conseguir cumprir com o seu objetivo. A estratégia que funcionava lá na faculdade não necessariamente vai funcionar quando você está num campeonato mais difícil, que é escolher residência médica ou revalidar o seu diploma. Mas, como sempre, eu prefiro que você ouça isso da boca dos nossos alunos. Então, por favor, edição, coloca aí o próximo vídeo. Quando eu tentei estudar os cursinhos, assim, eu tentava fazer planilha sozinha. Eu ficava um tempão fazendo planilha, não estudava, eu tinha que estudar para a faculdade. Então, acho que se eu estudei esses outros 2 meses, foi muito. Porque, na verdade, eu só paguei, porque eu não conseguia. E quando tá tudo bagunçado, vai virando uma bola de neve para mim, eu não consigo saber para onde que eu vou começar. Então, eu largava a mão, sabe? Então, tá ali certinho, só acordar e a plataforma me jogar o que eu preciso fazer, era muito bom, assim. Foi umas coisas melhores, assim, da lista. Assim. No começo, a adaptação é muito fácil. E eu acho que muito disso se deve à praticidade que a Aristo traz pra gente, de você, mesmo chegar um dia cansado em casa, depois do internato, você não precisar pensar, hoje eu preciso estudar o quê? Quantas questões, quantos flashcards, qual tema? Você chegar em casa, abrir a plataforma, ter a possibilidade de usar tanto notebook, tablet, celular, e já tá ali na sua frente tudo pronto, você tem que fazer isso, você tem que responder isso. Bastou um dia. Foi um dia, assim, dentro da plataforma, para mim me identificar logo de cara e me dar conta que era aquilo ali que eu precisava para o meu sucesso na prova do Revalida. Sabe aquele impulso, aquele ânimo, aquele up? Tudo que eu precisava eu encontrei naquela plataforma. Então, a plataforma fazia todo esse trabalho de planejamento, de organização, de priorizar o que realmente era importante na minha prova. Qual era a minha tarefa? Cumprir a meta do dia. Então, assim, para mim aquilo era mágica. Eu nunca imaginei encontrar numa plataforma uma coisa tão interessante, uma inteligência artificial tão interessante, tão focada. Eu acho que, sem dúvida, para mim, foi vocês programarem a minha agenda. As revisões, as questões, porque eu não seria capaz de fazer isso sozinha. E isso, sem dúvida, foi o que mais me ajudou. Porque eu acho que eu sozinha não conseguiria fazer todas essas planilhas, todos esses planejamentos. Então, isso já é um ano muito estressante. Eu ter que deixar de lidar com aquilo, foi muito bom para mim.